Meus irmãos, eu peço que vocês abram as Bíblias de vocês na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 1. E eu peço que deixem as suas Bíblias abertas nessa passagem. 1 Timóteo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo 11. Daqui a pouco. Antes eu gostaria de falar algumas coisas. Mas, por favor, já deixem aberto. E deixem aberto pelo decorrer da exposição, por gentileza. Hoje nós começaremos uma série de estudos sobre essa carta de Paulo a Timóteo. E a intenção é trazer essas informações que tem lá, que são muito úteis, claro, para os dias em que nós estamos vivendo. Antes de nós lermos essa passagem, eu gostaria de fazer a seguinte indagação. Os irmãos já pararam para pensar o motivo pelo qual vocês leem a Bíblia? Nós temos diversos motivos para lê-la. Dentre eles, e acredito que seja o motivo principal, é entendermos o contexto histórico, é entendermos o que o autor quis dizer, para que assim nós possamos trazer esse ensino para os dias de hoje e possamos aplicá-lo nas nossas vidas. E é assim que eu peço que os irmãos fiquem atentos à leitura, tentando imaginar o que estava acontecendo naquela situação. É claro que depois nós explicaremos, porém, tentem imaginar o que estava acontecendo e, na sequência, nós explicaremos essa passagem. Então, 1 Timóteo 1, leremos do versículo 1 ao 11º. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço que neste momento o teu Espírito Santo nos conduza, nos ilumine, para que nós entendamos a passagem da maneira correta, que nós a interpretemos da maneira correta e que nós tiremos ensinos para que nós possamos viver da melhor maneira possível neste século contaminado e difícil que estamos enfrentando. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto histórico aqui é o seguinte: Éfeso era uma cidade importantíssima lá no primeiro século. O apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele fundou a igreja de Éfeso. Vocês podem encontrar essa passagem lá em Atos 19. Então, o apóstolo Paulo fundou a igreja de Éfeso, ele ficou lá 3 anos ensinando a igreja, e quando ele foi sair de lá, ele deu uma orientação para os presbíteros de Éfeso. Você pode encontrar isso em Atos, no capítulo 20, versículos 29 e 30. Percebam, ele estava lá ensinando por 3 anos e depois ele deu o seguinte
ele fez a seguinte recomendação para os irmãos de lá: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrasar os discípulos atrás deles. Então o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja, ficou por lá 3 anos, ensinou todos os dias, e mesmo assim, quando ele saiu, ele falou: cuidado, porque se levantarão aqui lobos vorazes, querendo pegar o rebanho. E a partir de então, o apóstolo Paulo sai de Éfeso, continua o seu trabalho missionário. Depois de certo tempo, ele fica sabendo que o que ele falou que ia acontecer realmente aconteceu, e Éfeso começou a apresentar diversos problemas com relação a falsas doutrinas e falsos mestres, alguns oriundos da própria igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo queria ir pessoalmente lá para resolver esses problemas, porém ele precisava ir para a Macedônia. Só para você se localizar aí, se hoje nós fôssemos fazer essa viagem, 1.000 quilômetros. É claro que Éfeso, ele fica hoje na atual Turquia, Macedônia fica atravessando o mar ali, mas é uma distância razoável, não é tão perto assim. Na época, com certeza, ele demoraria muito mais tempo do que hoje. Então ele foi para a Macedônia e ele pediu para que Timóteo, que era o seu filho na fé, que era um jovem pastor, ele pediu para que Timóteo ficasse em Éfeso, e ele tinha um objetivo para isso. E o objetivo dele, vocês podem encontrar no versículo 3. O apóstolo Paulo diz: te roguei permanecesses em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nessa simples frase, nós já podemos tirar alguns ensinamentos muito importantes. O principal aqui: existe sã doutrina. Parece uma coisa muito simples isso que eu estou falando, mas nos dias que nós vivemos não é tão simples assim. Por quê? Muita gente hoje em dia está dizendo que não existe a doutrina correta, está dizendo que não existe sã doutrina, está dizendo que não existe ortodoxia. Vocês percebem que lá naquela época isso gira em torno do ano 62 a 64 depois de Cristo, ou seja, era bem recente a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e lá já tinha sã doutrina. Então, quando Paulo fala para Timóteo: olha, eu te deixei aí para você admoestar algumas pessoas que estão ensinando coisas erradas, é porque as pessoas já sabiam que existia uma sã doutrina. E Paulo fala, ele pede para que Timóteo fique lá para ele admoestar essas pessoas. Essa palavra que admoestar, no original, ela tem uma potência, vamos dizer assim, maior do que para nós hoje. Esse admoestar aqui, ele significa uma exortação firme. Então ele pede para que Timóteo seja firme em admoestar essas pessoas que estavam ensinando outras doutrinas. No versículo 4, no versículo seguinte, a gente vai entender o que esse pessoal estava ensinando. Então, na sequência, ele diz o seguinte: para você admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então aqui nós já temos as dicas do que estavam sendo ensinados na igreja de Éfeso. Quando ele diz fábulas, provavelmente ele está se referindo aos mitos judaicos, os livros apócrifos, aqueles livros que surgiram no período entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Esse período intertestamentário, surgiram diversas literaturas apócrifas, e os judeus, eles amavam falar sobre criação do mundo, como aconteceu, como será o fim do mundo, hierarquia dos anjos. Então eles escreviam essas literaturas que eram fábulas. Então o apóstolo Paulo orienta Timóteo
para que ele admoestasse essas pessoas que estavam ensinando fábulas, coisas que estavam contra a sã doutrina, imaginações, bobagens, vamos dizer assim. Na sequência ele diz: admoeste também aqueles que ensinam genealogias sem fim. Aqui nós temos duas possibilidades. A primeira são genealogias que os judeus gostavam de utilizar para falar que eles eram da tribo eleita por Deus. E haviam discussões com relação a isso. É como se ele chegasse com uma lista e falasse: olha, eu sou judeu puro, veja aqui a minha genealogia, eu sou filho do fulano, que é filho do Beltrano, que é filho de não sei quem, e que é filho de Abraão. Então eles utilizavam essas discussões sobre genealogias. Esses são os judaizantes, vamos dizer assim. Na outra vertente, nós temos ali talvez um princípio de gnosticismo, que é mais algo relacionado ao misticismo. Então essas genealogias, elas podiam ter a ver com misticismo. Por volta da década de 50, 1950 agora da nossa era, foi achada na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, umas literaturas lá gnósticas. São as emanações gnósticas, são umas literaturas antigas que falavam, por exemplo, que entre nós e Deus há uma hierarquia de seres espirituais, que para que nós cheguemos a Deus, nós temos que passar por essas genealogias. Então aqui Paulo ele pode estar se referindo tanto a uma, quanto a outra, ou quanto às duas genealogias no caso. E na sequência, no versículo 7, ele diz: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Aqui nós vemos que esses falsos mestres estavam ensinando também a lei da maneira correta. Aqui ele apresenta a lei como sendo um pré-requisito para salvação. Muitos desses judaizantes, eles queriam converter os gentios, e nós estamos falando de Éfeso. Éfeso, que era uma cidade gentia, ficou muito conhecida por causa da deusa Diana dos Efésios. Então eles queriam converter esse pessoal para o judaísmo. O judaísmo meia boca, vamos dizer assim. Era um cristianismo que para você fazer parte, você tinha que cumprir os ritos judaicos. Você tinha que ser circuncidado, você tinha que seguir as cerimônias, os sacrifícios, etc. Então eles utilizavam o conceito da lei de Deus da maneira errada. Tanto é que na sequência ele vai dizer, o apóstolo Paulo: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. É claro que a lei é boa, a lei foi dada por Deus. Então a lei, ela tem o seu objetivo. Os 10 mandamentos e as leis que nós encontramos na Bíblia, ela traz, ou ela aponta a santidade de Deus. Ela também mostra para nós o quanto nós somos pecadores. Ela mostra para nós o quanto nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos ao único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Então a lei, ela tem o seu objetivo, ela tem a sua finalidade. Mas observe uma pegadinha que tem aqui, que muita gente interpreta da maneira correta, aliás, interpreta da maneira errada. Ele vai falar: ela é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. E muitas pessoas vão dizer o seguinte: eu não preciso cumprir a lei, porque eu sou justificado, e aí eu posso levar minha vida da maneira como eu bem entender. É claro que isso está errado. Não é verdade. Não é verdade. Não é porque fomos salvos pela graça que nós podemos levar a nossa vida da maneira como bem entendermos. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: não se promulga a lei para quem é justo, ou seja, aquele que foi justificado, aquele que foi salvo, regenerado pelo sangue de Jesus. E ele continua: mas para transgressores e rebeldes. Aqui ele vai trazer uma lista de comportamentos ou de condutas, que todas essas condutas que ele traz aqui, são condutas que quebram os 10 mandamentos.
Tudo isso que ele vai falar quebra os 10 mandamentos. A título de exemplo, você tem no início, ele diz: transgressores e rebeldes. Você tem irreverentes e pecadores. Você tem ímpios e profanos. Todos esses, ou todas as pessoas que vivem dessa maneira, elas quebram os 4 primeiros mandamentos da Bíblia. Na sequência, parricida e marricida. Parricida é quem mata o pai, marricida é quem mata a mãe. Quebra, honra teu pai e tua mãe. Homicidas, quebra o mandamento de não matarás. Impuros e sodomitas. Sodomitas aqui são homossexuais. Impuros está relacionado com impureza sexual. Ele trata de impuros e sodomitas. Que mandamento eles quebram? Não adulterarás. O casamento legítimo previsto na Bíblia é entre homem e mulher. Se a pessoa quer ter 2 mulheres, 2 homens, 3 homens, como a gente vê hoje em dia, trisal, ou se a pessoa quer ter relação com outro homem ou com outra mulher, sendo ele homem ou mulher, ou se a pessoa quer ter relação com animal, qualquer coisa que você imagina que fuja do que está previsto na Bíblia como sendo a relação, casamento, homem e mulher, você está adulterando, então está quebrando o mandamento do adultério aqui. Ele continua: raptores de homens. Era muito comum naquela época as pessoas praticarem sequestros e vender o sequestrado no comércio ilegal de escravos. Então você quebra que mandamento? Não furtarás. E ele diz: mentirosos, perjuros. Perjuros é aquele que promete falsamente. E para tudo quanto se opõe a essa doutrina. Então, todos esses comportamentos você estará quebrando os 10 mandamentos. Aqui nós temos o não cobiçarás, não dirás falsos testemunhos e assim por diante. E a cobiça, que não está especificamente aqui, ela, quando ela é concebida, ela gera tudo isso, como nós vemos lá em Tiago. Então, o apóstolo Paulo, ele apresenta a finalidade da lei. Ou seja, a lei ela é boa, ela nos mostra que somos pecadores, que carecemos da graça de Deus. Porém, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus Cristo, nós não precisamos da lei para a salvação. E esse era o problema que estava acontecendo em Efésios, dentre outros. Eles estavam dizendo que para você ser salvo, você tinha que cumprir rigorosamente a lei judaica. Sabe quantos seriam salvos se isso fosse verdade? 0. 0, porque ninguém consegue cumprir a lei. Por isso que nós somos salvos pela graça. Porém, somos salvos pela graça, e é como se nós chegássemos para Jesus Cristo e disséssemos: meu Deus, muito obrigado porque o Senhor me salvou, sendo um miserável pecador. E agora, como é que eu devo viver? E Jesus Cristo falasse para você: agora você vai lá e segue a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela é pura, ela é santa, ela reflete o caráter de Deus, a santidade de Deus. Então é o modo como Ele quer que nós vivamos. Então vocês percebem que Éfeso estava sendo atacadas por essas falsas doutrinas. Essas falsas doutrinas, elas são transmitidas por falsos mestres. E Timóteo, claro, estava muito preocupado com isso e pede para que Timóteo admoeste essas pessoas, para que Timóteo não deixe crescer aquilo lá. E tinha um objetivo, não era para ele admoestar esse pessoal à toa, tinha um objetivo. E o objetivo, vocês podem verificar no versículo 5, vai dizer o seguinte: ora, o intuito da presente admoestação, ou seja, você exortar esses falsos mestres, visa ao amor, ou seja, esse visa que é objetiva ao amor, criar o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, o objetivo que ele tinha ao admoestar esses mestres era fazer com que eles se arrependessem e voltassem ao início, parasse de se preocupar com essas bobagens, como ele vai dizer na sequência. Ele vai dizer que essas discussões, elas promovem, lá no versículo 6, loquacidade frívola, ou seja, falatório que não serve para nada.
bobagens, vamos dizer assim. Então, esse era o intuito. Então, quando Timóteo tem esse encargo, que não era um encargo fácil, era algo pesado, ele devia estar lutando contra falsos mestres da própria igreja, que estavam surgindo ali da própria igreja, como Paulo tinha dito anteriormente lá em Atos, como nós vimos. E o importante que nós tiramos daqui também é a questão da moralidade. Você vê que primeiro você teve o declínio moral e espiritual, e na sequência eles começaram a ensinar falsas doutrinas. Por que isso? Tranquilo de entender. Se você começa a declinar, você vai querer continuar fazendo a sua determinada conduta pecaminosa. E para isso você vai ter que distorcer a sã doutrina, para que ela se encaixe à sua conduta pecaminosa. E nessa brincadeira você vai cada vez mais distorcendo a sã doutrina, porque você quer que ela se encaixe a você, a sua vida, a sua conduta. Então você tem o declínio moral e espiritual, como consequência você tem a distorção da sã doutrina e você tem essa pregação falsa da doutrina. Quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, ele não estava apenas visando Timóteo, ele pretendia também que essa carta fosse lida à igreja. E aqui nós percebemos o quê? A função e a missão especial dos líderes da igreja e também dos membros da igreja. Os líderes da igreja, eles têm uma função excepcional, especial, dura, mas gratificante, que é conduzir o rebanho da maneira como Cristo quer. E quando os oficiais da igreja começam a deixar criar coisas dentro da igreja, a igreja corre um grande risco. Então a responsabilidade dos líderes da igreja é muito grande. Eles têm que proteger o rebanho de falsas doutrinas, de falsos mestres. Em contrapartida, a missão da igreja também é importante, porque como é que a igreja vai saber que está sendo pregada uma falsa doutrina, se ela não sabe o que é a sã doutrina? Então nós temos a importância também da igreja como um todo, buscar, compreender cada vez mais a palavra de Deus, estudar, ler sua Bíblia, orar para que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento. Você tem que buscar conhecimento da Bíblia. E não só da Bíblia, nós temos que buscar conhecimento do que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos sendo bombardeados de falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas, quando vêm de dentro da própria igreja, você tem um agravante. Muitas vezes você tem um líder religioso que você admira. Se ele falar uma besteira, você vai acreditar. Principalmente se você não estiver firme na palavra de Deus. Por isso aqui você tem a importância da liderança da igreja e você tem o papel fundamental também da igreja, para que ela não seja enganada. Essa questão, meus irmãos, das falsas doutrinas, ela é tão importante que praticamente todos os livros do Novo Testamento tratam dela. Todos os livros do Novo Testamento vão falar a respeito de falsas doutrinas e vão falar de falsos mestres. E aí você me pergunta, mas o que é sã doutrina? Sã doutrina é tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, é tudo aquilo que os apóstolos ensinaram. Fugiu daquilo, é falsa doutrina. Ué, mas não tem como resumir isso aí. Demanda tempo de estudo, você tem que crescer na fé, como diversos autores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, disseram. Você precisa desse crescimento, porque para você conhecer a doutrina e ela mudar a sua vida, demanda tempo, não é de uma hora para outra. É interessante como nós vemos, tanto os apóstolos, como os primeiros cristãos da nossa época, como eles tratavam aqueles que estavam transmitindo falsas doutrinas. Eu trouxe aqui alguns exemplos bíblicos.
Filipenses 3:2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, quanto a falsos mestres, ele diz, acautelai-vos dos cães. Imagina hoje em dia se a gente falar isso, é pau na cabeça. Estamos na época do politicamente correto, porém, aqui você percebe o zelo dele para com a sã doutrina. Então, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui a falsa circuncisão relacionada aos judaizantes. Nós temos outros versículos também, como lá em 2 João 1, de 9 a 11, o apóstolo João vai dizer, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, ou seja, a correta doutrina, a doutrina de Cristo, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. E hoje em dia nós vemos muitas igrejas trazendo falsos mestres para o púlpito da sua igreja, pregando falsas doutrinas para o seu rebanho. Vejam como os apóstolos tratavam aqueles que ensinavam coisas diversas da sã doutrina. Nós temos um exemplo que ocorreu, foi lá do início da era cristã, numa obra chamada Contra Heresias, que é um livro, claro, que não é inspirado, mas ele trata de uma situação interessante como ilustração. Na época tinha um herege chamado Cerinto, e o apóstolo João estava num local que era conhecido como um local para banho público, né? E aí, ele encontrou esse herege lá, e nesse relato desse livro, o autor diz que na hora que João, o apóstolo, viu Cerinto lá, que era um herege conhecido, ele disse que ele saiu correndo com medo de que Deus mandasse o seu juízo e desmoronasse o local onde eles estavam, porque lá estava Cerinto, o inimigo da verdade. Policarpo, que é outro do início da era cristã, um autor também cristão, quando ele encontrou com Marcião, que era um famoso herege também daquela época, que distorceu a Bíblia para todo lado, fez uma Bíblia só dele, tirou um monte de livro. Quando Policarpo se encontrou com Marcião, Marcião disse para ele, muito prazer, Policarpo, em conhecê-lo. E Policarpo respondeu para ele, eu te conheço como o primogênito de Satã. Então você percebe a prudência, você percebe o zelo que eles tinham para com as sã doutrinas. Eu não estou falando que hoje é para você chegar para aquela pessoa que está ali dando uma deslizada em alguma coisa e falar que ele é um filho do capeta. Não é isso. O que eu quero trazer aqui é a importância de se manter a doutrina sã, é a importância de estarmos protegidos, conhecendo as Sagradas Escrituras, para não sermos enganados por esses falsos ensinos. Partindo aqui para a conclusão, meus irmãos, mas antes eu não podia deixar de passar algumas coisas, né? Que a importância de nós estarmos protegidos contra essas falsas doutrinas é que nós, além de nos protegermos, nós também devemos proteger o rebanho de Deus. Nós não podemos ser inocentes ao ponto de achar que nós não estamos sendo influenciados pela cultura. Estamos sim. Nós vivemos influenciando e sendo influenciados a todo momento. Às vezes você muda um linguajar que você está acostumado a falar e nem percebe tanta essa força da cultura ao nosso redor. Então nós temos que ficar atentos para que nós não sejamos influenciados, pelo contrário, que nós influenciemos. Cristo nos diz que nós devemos ser sal e luz.
Nós devemos influenciar o mundo, não o contrário. E eu trouxe aqui alguns exemplos atuais, como eu falei no início, é importante nós entendermos o contexto histórico daquela época, entender o que estava acontecendo, para que nós tragamos esse ensino, essas coisas, e apliquemos para nós hoje. Então, hoje em dia, nós corremos o mesmo risco que a igreja de Éfeso corria. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Esses exemplos aqui vocês podem procurar na internet aí, que vocês vão achar de monte. Não vou falar do autor específico de tal heresia, porque são diversos que falam a mesma coisa. Então, por exemplo, hoje eles dizem que Deus ele é surpreendido. Acontece uma catástrofe no mundo, acontece um tsunami, um furacão, morre gente. Dizem que Deus ele foi surpreendido com isso. Isso atenta contra a Bíblia, que nos diz que Deus ele é soberano, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, tudo está sob o controle de Deus, ele não é surpreendido. Tem gente também que bate na tecla de Deus sendo só amor, esquecem dos outros atributos de Deus. Por exemplo, Deus é justiça também, Deus vingará. Então não podemos focar apenas num aspecto de Deus, devemos olhar todo esse aspecto. E essa doutrina de que Deus é só amor e esquece o resto, vai ter repercussões graves mais para frente. Dentre elas, se Deus é só amor, eu posso levar minha vida da maneira como eu bem entender, que eu não vou ter consequências. Outra doutrina que está sendo muito divulgada por aí, que pecado não é mais a transgressão da lei de Deus. Já ouvi um líder religioso famoso aí dizer que pecado, na verdade, é aquilo que te faz se sentir mal. Ora, e se eu pratico um pecado que me faz eu me sentir bem? Não é mais pecado, então? Vai falar que não tem pecado que me faz, que a gente não se sente bem fazendo? Então é uma tremenda bobagem. Pecado continua sendo pecado, foi, é e será. Não caiam nessa. Outra doutrina que está muito frequente por aí, que o homossexualismo não é mais pecado. Inclusive tem igreja que está ordenando pastores homossexuais. Tem igrejas realizando casamentos entre homossexuais. A Bíblia é clara em dizer que o homossexualismo é pecado e acabou. Qualquer coisa que fuja disso é falsa doutrina. E quem ensina isso é um falso profeta, um falso mestre. Outra doutrina, Deus salvará todo mundo. São os universalistas. Bobagem. Eles ignoram que existe o inferno. Eles acham que Deus salvará todo mundo. Vai ter aquela repercussão do que eu falei anteriormente, Deus é só amor. Então ele não é possível um Deus que manda a gente para o inferno. Então Deus vai salvar todo mundo, segundo esse pessoal. Claro, são falsas doutrinas o que eu estou falando aqui. 6, essa é muito comum, rede social está lotada. Todos os caminhos levam a Deus. Tremenda heresia. Só há um caminho para Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Ah, mas eu sou bonzinho, eu levo a minha vida bem, eu pago minhas contas, eu não xingo ninguém, tudo mais. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus, não. Tem outros dizendo que Jesus não fez milagres, ou seja, eles até creem que veio alguém aqui no Oriente Médio, que recebeu o nome de Jesus, mas não acreditam que ele era Deus. Então eles vão dizer que ele não fez milagre, não. Tudo aquilo que ele fez, a ciência explica. Eles ignoram a soberania de Deus, no caso de Jesus Cristo também. Outros vão dizer que Jesus Cristo era socialista, comunista, marxista, qualquer coisa desse tipo. Tremenda heresia. Jesus Cristo era Deus. Jesus Cristo não veio implementar aqui um sistema político. Jesus veio trazer salvação, veio trazer arrependimento. Deus não veio mostrar como é que nós devemos fazer tudo. Como é que eu devo trocar o óleo do meu carro? Como que eu faço a manutenção dele? Para onde eu vou hoje, para onde eu vou amanhã? Qual é o sistema político mais adequado? Não, Jesus Cristo não veio ensinar isso. Jesus Cristo veio inaugurar o reino de Deus.
Simples assim. Depois nós teremos os antropocentristas, aqueles que elevam o homem, ignoram Deus também, colocam Deus em segundo campo, em escanteio, Jesus Cristo, e elevam a figura do homem, como se o homem fosse o ouro mais bonito, mais rico, o ouro puro de Ofir é o homem. Ignoram que se nós temos algum valor, é por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Nós mesmos não temos valor, no sentido de que, eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente, dentre outras coisas. Tem uns aí dizendo que Jesus já voltou. Estou acabando, viu, meus irmãos? Rapidinho aqui, só para ficar claro, porque isso aqui está sendo bombardeado a todo momento. Então, há aqueles que dizem que Jesus já voltou. Lógico, ignoram que ele voltará. Outros vão dizer que Jesus não ressuscitou, que na verdade o que ele teve, ou ele morreu e ficou morto, ou na verdade ele teve um sono e depois ele acordou, e aí os discípulos deram um sumiço no corpo, ou algo desse tipo. Há aqueles que vão dizer que crente não adoece, se você ficou doente, é falta de fé. Aí eu me pergunto, Timóteo mesmo, que nós estamos falando aqui, Paulo, na segunda carta, 2 Timóteo, ele falou o seguinte: Timóteo, toma um pouquinho de vinho aí para o seu estômago que está ruim. Ou seja, se crente não fica doente, porque Timóteo estava com o estômago ruim. E outra, ele tinha acesso ao apóstolo Paulo, por que o apóstolo Paulo não fez lá uma oração, curou ele? Então isso também é outro desvirtuamento da sã doutrina. Outra, dê e receba em dobro. Isso aí não precisa nem falar, né? Você faz uma permuta com Deus. Falou, Deus, estou dando um aqui, eu quero 2. Muito comum aí. Aí nós temos também o legalismo, também muito grande, aquele que vai dizer que você também precisa cumprir os mandamentos, caso contrário você não vai ser salvo. E aí você tem aqueles locais que impedem, por exemplo, da mulher cortar o cabelo, depilar a perna, tem que usar saia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, um monte de regrinhas que se você não cumprir, você será condenado. E por fim, não que se encerra aqui as heresias, tem um monte, separei só 15, que Jesus teria pecado se ele estivesse no lugar de Adão. Recentemente eu ouvi esse absurdo. Então eles falaram que se Jesus estivesse no lugar de Adão, ele também teria comido do fruto proibido, ele teria pecado como todo mundo. Então eles colocam Jesus Cristo no mesmo patamar que o homem. Então, meus irmãos, com isso eu encerro a exposição aqui do texto. Eu espero que Deus nos auxilie nessa nossa árdua missão de sermos luz, de sermos sal aqui nessa terra totalmente contaminada, cheia de falsas doutrinas, cheia de falsos mestres, que nós busquemos cada vez mais nos aproximar de Deus, que nós utilizemos tudo que Deus nos forneceu pela sua graça, como a oração, como a leitura bíblica, como ouvir sermões, como estudar a palavra de Deus, tudo que Deus nos proporcionou pela sua graça, que nós utilizemos disso, que nós não ignoremos isso. Nós temos hoje a nossa Bíblia fácil na nossa mão, vamos lê-la todos os dias, ler, orar, meditar na palavra de Deus, para que nós cresçamos e não sejamos enganados e também que nós possamos livrar aqueles que estão sendo enganados por falsas doutrinas. Que Deus nos abençoe e nos guarde